Olá, eu sou o professor Chalegre Filho e estou aqui para falar sobre algumas questões religiosas. Isso mesmo, questões religiosas concernentes à igreja na qual congrego. Não vou falar da igreja dos outros, vou falar da igreja na qual congrego, a minha igreja, como posso assim dizer com clareza. O que está acontecendo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Por que esta igreja hoje está em evidência? Você vai à internet e sempre há alguém falando sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uns falando bem e outros tantos falando mal. Enfim, não quero entrar em muitos pormenores. A internet, ela se tornou um canal no qual todos podem soltar a voz e falar o que bem quiserem. Verdades, mentiras, calúnia, difamação, fofoca, é o prato do dia. Há muitas coisas boas na internet, é verdade. Eu a utilizo para muitas coisas. Como professor, preciso desse instrumento. Agora, será que nós temos um filtro? Um filtro onde a gente pode, de fato, filtrar aquilo que é bom para que realmente possamos aproveitar o que há de melhor na internet? Como saber o que é certo, o que é errado? Como saber se o que alguém fala de fato está de acordo com a verdade? São tantas vozes soando daqui e dali, e isso ao mesmo tempo que se torna um grande desafio para todos nós escutar algo coerente. Eu não estou falando apenas de ouvir. Ouvir, você pode ouvir muitas coisas, mas parar para dar atenção e escutar algo que seja de fato coerente. Porque muitas vezes paramos para escutar algo, mas esse algo não é condizente com a verdade. Nós estamos vivendo na era das chamadas fake news, não é? Das notícias falsas. Infelizmente, muitos mesmo, estão falando, comentando, inferindo o que não tem verdadeiro conhecimento. Aí já viu, né? Aí muitos trocam as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, o dito pelo não dito, e assim vai. Estamos vivendo um clima realmente de muita tensão. E isso no campo político, no campo religioso, no campo social, enfim, em todas as áreas, estamos vendo isso acontecer de uma forma ampla e que se avoluma a cada dia. Antes de mais nada, quero deixar bem claro que não tenho nenhuma procuração da Igreja Adventista do Sétimo Dia para defendê-la. Não sou seu advogado. Não ganho um centavo para isso. Sim, é verdade. Já fui obreiro desta instituição. Já trabalhei em algumas emissoras de rádio pertencentes a esta igreja. Porém, hoje não sou mais que um frequentador. Dito isto, estou tranquilo para falar o que eu entendo sobre os acontecimentos atuais referentes à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitos falam dos acontecimentos externos, dos ataques externos, porém, eu quero me voltar um pouco mais para as questões internas. Não vou citar aqui nomes, não quero dar direito de resposta a quem quer que seja, mas eu gostaria muito que você ficasse comigo até o final para compreender de fato o que vou narrar aqui, o que vou trazer aqui como experiência pessoal, mas também como aquilo que foi nos deixado. Eu frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Eu e minha família, não é? Eu e minha esposa decidimos, por livre e espontânea vontade, sermos participantes desta igreja. Somos dizimistas, não temos vergonha de dizer isso, é uma honra. Somos pactuantes, também não temos vergonha de afirmar isso, porque temos um conhecimento e uma revelação clara de que estamos fazendo o que é certo, a coisa certa. Reconhecemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja da profecia bíblica, o remanescente de Deus, pois cremos sim na Bíblia e nos escritos da serva do Senhor, Ellen G. White.
pois acreditamos que o Espírito Santo a inspirou da mesma forma que inspirou os profetas bíblicos. Seus escritos, testemunhos ou, como muitos chamam, espírito de profecia, não substituem a Bíblia nem estão acima da Bíblia. Que isso fique bem claro, esse é o entendimento lógico de todos nós que participamos desta igreja. Eu, particularmente, creio nas 28 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois elas estão alicerçadas na Bíblia. A Bíblia é a base, a Bíblia é onde a estrutura é montada, é o alicerce, é o fundamento. Por isso, eu creio nas 28 doutrinas ou crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Posso não concordar, é verdade, com certas posições administrativas ou certos estilos de vida de muitos de seus líderes. Posso não concordar, e não concordo com muitos. Mas isso não diminui meu amor pela Igreja de Deus. Pelo contrário, isso só reafirma que é a Igreja de Deus. Eu sei que Deus vai colocar tudo em ordem, porque Deus é Deus de ordem. O nosso Deus é Deus de ordem. Então, tudo ficará em ordem, tudo será colocado no seu devido lugar, no devido tempo. A profecia se cumpre cabalmente, rapidamente. E estamos vendo isso. Por isso eu falei que é preciso a gente ter um olhar de dentro para fora, e não simplesmente um olhar de fora para dentro. A gente não pode ser cego, nem se deixar cegar por algumas questões. Então, eu posso afirmar também que durante alguns anos eu estive fora da igreja em um movimento dissidente que, na ocasião, eu acreditava ser correto. Eu acreditava que esse determinado movimento estava realmente com a verdade para o tempo presente. Mas, com o passar do tempo, estudando as Escrituras, estudando a Bíblia, lendo os escritos do Espírito de profecia, cheguei à conclusão de que estava equivocado. Sim, errado. E estava também lutando contra a Igreja do Senhor. Por isso, voltei à Igreja Adventista com maturidade espiritual, mais consciente, reconhecendo meus erros e pronto para, dentro das minhas possibilidades, combater o bom combate da fé, combater a funesta obra do engano. Repito, não tenho nenhuma procuração para falar em nome da IASD. Não ganho um centavo dela e não trabalho em nenhuma de suas instituições. Sou professor da rede pública e me sinto muito bem sendo assim. Observando nas redes sociais, eu percebi um ódio mortal por parte de alguns ex-adventistas leigos e até pastores. Um ódio mortal, isso mesmo. Como eu já estive do outro lado, eu consigo entender um pouco desse ódio, porque eu também já nutri um ódio pela igreja, de certa forma. Já adianto que isso não parte de Deus. Isso não vem de Deus. Nós estamos numa luta, e é uma luta espiritual. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra os seres humanos. E nós temos que estar atentos para não estar lutando contra pessoas. Então, a nossa luta hoje também se volta para o campo das ideias, para aquilo que está na mente, é mente contra mente, que nós possamos entender isso. Os que têm a mente de Cristo, de certa forma, lutando, defendendo os valores de Cristo contra aquelas mentes que não defendem os valores de Cristo. É realmente algo um tanto complicado. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Será tema para um outro vídeo, onde nós podemos, assim, analisar algumas coisas e trazer alguns fundamentos, não é? Em Apocalipse 12:17, nós lemos: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente,
o restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Notem, o dragão aqui é o inimigo de Deus, é o inimigo do povo de Deus, a antiga serpente chamada o diabo Satanás. Ele está irado contra a mulher. A mulher é a igreja de Deus. A mulher é a igreja do nosso Deus. Mulher em profecia é igreja. Só que ele está irado contra a igreja e ele foi fazer guerra. Essa guerra dele é contra quem? Contra o remanescente da semente da mulher. O remanescente. Aquele povo que fica. E a Bíblia mostra claramente quem é esse povo. Esse povo que recebe a ira do dragão é um povo que a Bíblia denomina como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus, certo? E os mandamentos de Deus, segundo está escrito em Êxodo capítulo 20, são 10 mandamentos. Não 9, não 8, não 7, mas 10. 10 mandamentos. Claro que ali é uma síntese dos mandamentos, porque se for para destrinchar e falar sobre cada mandamento, demanda muito tempo. Mas os 10 mandamentos, e Jesus ainda sintetizou mais, que ele disse que os mandamentos devemos guardar os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus falou os dois grandes mandamentos. E quando nós vamos à lei de Deus, os 4 primeiros mandamentos referem-se a Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim, não adorar a imagem de escultura, não chamar o nome de Deus em vão e guardar o santo Shabat, o dia do Senhor, o sábado, certo? O 7º dia da semana, literal. E os demais mandamentos, 6 mandamentos, são relativos ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Honrar pai e mãe, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo, né? Esses mandamentos são claros, referentes ao ser humano, tá bom? Muito bem. A luta contra a Igreja de Deus é por conta disso. É a igreja que defende os mandamentos do Senhor, que guarda os mandamentos do Senhor. Não é à toa que estamos presenciando os ataques de vários líderes da cristandade contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, mas vários pastores adventistas, pagos pela igreja, óbvio, já se posicionaram em defesa dela. Não bastassem os ataques de fora, a igreja tem sofrido investidas de membros e ex-membros num falso autoclamor contra a igreja de Deus. Homens e mulheres com certo ar de piedade, são zelosos da fé, não estamos defendendo o que é direito, estamos defendendo o que é certo, e se dizendo zelosos da verdade, dirigem suas armas contra o povo de Deus, o povo que está levantando a bandeira ensanguentada de Cristo Jesus, a igreja que ainda não é triunfante, mas é a igreja militante. A igreja militante, ela está militando, ela está lutando. Ela cai aqui, cai acolá, levanta, ela tem o Espírito Santo, ela está lutando, mas aí vem uns, infelizmente, começam a atacar a sua base, tentando destruir a sua base. Muito bem. Em 1 João 2, versos 18 e 19, está escrito algo que é perturbador. Filhinhos, esta é a hora derradeira, é a última hora. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, sim, o anticristo, aquele que é contra Cristo, que é contra a lei de Deus, que é contra as coisas de Deus, ele está chegando. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos.
Forte isso, né? Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Por quê? Hein? Não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Então, nós estamos vendo aí muitos atacando a igreja, atacando. E já fora predito isso. A própria serva do Senhor Ellen White diz que o primeiro ataque seria contra o espírito de profecia ou os escritos proféticos, contra os testemunhos que ela deixou. Então, muitos não iriam acreditar, dar crédito nos testemunhos. É o que estamos vendo hoje. Estamos vendo hoje pessoas que um dia defendiam a verdade, que defenderam os escritos de Ellen White, hoje são contra. Uns até não são contra totalmente, mas parcialmente. Aceitam uma certa porção, porque aparentemente essa certa porção ela corrobora com suas ideias, mas quando as outras porções não corroboram com suas ideias, eles dizem que aquilo não serve, aquilo não foi inspirado. Deus não inspirou naquilo. É realmente algo muito sério que estamos vivendo hoje. É algo preocupante também. Então, veja, muita gente está se levantando, muita gente dizendo isso, dizendo aquilo, calúnia, difamação, porque muitas vezes, quando eles não têm o que falar, eles partem para a calúnia. Eles fazem realmente a obra de Satanás. Porque toda vez que alguém se levanta e fala mal de outra pessoa, ele está fazendo a obra de Satanás. Ah, mas ele é uma pessoa tão boa, ele é um ex-pastor, ele está sendo usado por Satanás. Ele pode ser quem for. Não estou julgando aqui o caráter se é uma pessoa honesta, se não é. Eu estou dizendo que as suas atitudes, suas ações, com relação à Igreja de Deus e com relação aos servos de Deus, é uma ação demoníaca. Devemos ter muito cuidado, muito cuidado. O terreno é escorregadio e também estamos muitas vezes atravessando por locais, passando por locais cheios de areia movediça. É preciso estarmos preparados, é preciso estarmos alertas. E eu não poderia, num momento crucial como este, ficar dando uma de isentão, não me posicionar e não falar a minha posição. Porque há pessoas que acreditam na nossa palavra, há pessoas que acreditam no nosso testemunho. Então não podemos ficar neutros nesta situação. Quando homens se levantam, preste atenção neste texto. Quando homens se levantam, e aqui vamos colocar quando mulheres também se levantam, homens e mulheres se levantam, pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combaterem contra os principados e potestades, e os príncipes das trevas deste mundo, porque a nossa luta é contra o quê? Nossa luta é contra as hostes espirituais. Eles formam um quadrado, virando as armas de guerra contra a igreja militante. Tende medo deles. Olha que coisa. Então, quando aparecer alguém, seja homem ou mulher, por mais eloquente que seja, porque eles têm uma mania, eles usam jogos de palavras. E não, ela disse assim, eu estou lendo aqui nas entrelinhas, não existe um texto claro, um texto que realmente mostre, mas eles pegam de tal maneira que começam a interpretar. Eles fazem uma interpretação errônea, totalmente errônea, com jogos de palavras, e aí seduzem as pessoas com a sua lábia, porque se mostram como cordeirinhas, mas são, infelizmente, usados por Satanás. A serva do Senhor diz: tende medo deles. Não possuem as credenciais divinas. Deus não lhes deu tal responsabilidade no trabalho. Eles desejam derrubar aquilo que Deus deseja restaurar
pela mensagem de Laodiceia. A mensagem de Laodiceia é uma mensagem muito oportuna e clara. Ele, Deus, só fere para poder curar e não para fazer perecer. O Senhor não confere a nenhum homem uma mensagem que desanimará e desalentará a igreja. Não, ele não vai fazer isso. Sim, ele reprova, censura, castiga, mas é apenas para poder restaurar e, por fim, aprovar. Que alegria, diz a serva de Deus, tive ao saber que muitos deram as boas-vindas a Jesus como hóspede permanente. Como é que esses folhetos que denunciam a Igreja Adventista do Sétimo Dia como Babilônia se espalham por toda a parte? No momento em que a igreja estava recebendo o derramamento do Espírito de Deus, isso foi em 1893. Ela disse que o Espírito de Deus estava sendo derramado sobre a igreja de Deus, e justamente naquele momento, vários folhetos estavam sendo impressos e distribuídos, dizendo que a igreja adventista do sétimo dia era Babilônia e que o povo tinha que sair dela. E eles usavam escritos de Ellen White para tentar corroborar, para dar peso às suas falsas ideias, às suas acusações. Olha que coisa séria, não é? Como é que os homens podem ser tão enganados que imaginem consistir o alto clamor em retirar o povo de Deus da comunhão de uma igreja que está gozando um período de refrigério? Oh, que essas almas enganadas entrem na corrente e recebam a bênção e sejam dotadas do poder do alto. Essa mensagem ela escreveu na revista Arautos, 17 de outubro de 1893, né? Na The Review and Herald. E também em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Vejam só, foi naquela época, mas quando o Espírito Santo de Deus se retirou da Igreja de Deus? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. E é por isso que nós precisamos estar atentos. É claro que muitas coisas estão acontecendo, dentro e fora. E essas coisas de dentro precisam ficar claras para nós. É necessário que nossa unidade hoje seja de caráter tal que resista à prova. Ela está dizendo que nossa unidade, que possamos nos unir para resistir à prova. Temos muitas lições para aprender e muitíssimas para desaprender. Então, somente Deus e o céu são infalíveis. Cuidado, hein? Achar que o irmão fulano é infalível, o pastor fulano é infalível. Não, não, não. Só Cristo é infalível. Deus e o céu. Cristo é infalível, o Pai é infalível, o Espírito Santo é infalível. Certo? O céu é infalível. Quem acha que nunca terá de abandonar uma opinião formada e nunca terá ocasião de mudar de critério, será decepcionado. No passado, eles achavam, os pioneiros da igreja, muitos deles, que não poderiam mudar de opinião. Eles asseguravam determinadas coisas e ponto, e acabou. Mas não é assim. E aí o conselho para eles, que serve também para nós hoje. Enquanto nos apegarmos obstinadamente às nossas próprias ideias e opiniões, não poderemos ter a unidade pela qual Cristo orou. Capítulo 17 de João, Jesus fez a oração sacerdotal, Pai, que eles sejam um assim como eu e tu somos um, que eles sejam também um, unidos em amor, amor mútuo. Mas não é isso que está acontecendo. Até porque o cumprimento da profecia diz, né? Se nós formos pegar o livro profético de Mateus 24, e o verso 12 diz: E por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Muitos estão agindo não é por amor, que eu tenho amor à causa, eu tenho amor à igreja. Não, estão agindo não é por amor. É por outra coisa, outro sentimento, mas não por amor. Então, muito cuidado. Nós estamos realmente vivendo dias difíceis. Muito cuidado. Não julgue as pessoas. Eu não estou aqui fazendo juízo sobre
as pessoas, mas as suas ideias. Então, cuidado com essas ideias. Afaste-se dessas pessoas que têm umas ideias contrárias ao corpo organizado do Senhor. Quando um irmão recebe nova luz sobre as Escrituras, deve expor francamente sua maneira de entender. Ah, eu estou entendendo assim. Olha, como eu estou entendendo as Escrituras. Puxa, esse ponto de vista eu não estava vendo, mas será que realmente é isso mesmo? E todo ministro deve investigar as Escrituras com espírito de singeleza. Quando você vai às Escrituras, ei, cuidado, tire as sandálias dos pés, porque você está pisando em terra santa. Tem gente que abre a Bíblia como se estivesse abrindo um livro qualquer, um livro comum, e não é. É a santa palavra de Deus. Por isso nós temos que ter muito respeito e pedir a direção, orientação do Espírito Santo, porque senão não vão, não vamos entender o que Deus realmente quer. Então, a fim de ver se os pontos apresentados podem ser confirmados pela palavra inspirada. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Muitos se ufanam, se enchem, porque eu conheço, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Gente, não é mais tempo para isso. O tempo agora é de deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossa vida, em nossa mente, para que tenhamos a mente de Cristo, para que façamos a vontade do Senhor, para que a nossa vida apresente os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Então, cuidado quando alguém, eu tenho uma luz nova, apareceu algo novo e tal. Aí leva isso para onde? Eles não querem a opinião dos pastores, homens consagrados da igreja, que estão há séculos, perdão a expressão, isso é um exagero, né? Mas que estão há décadas e décadas na igreja e que já estudaram e já têm conhecimento. Eles não vão a essas pessoas para dizer isso aqui está coerente, porque eles sabem que se forem, esses homens de Deus vão dizer, não, isso não é coerente com a palavra. Então, eles não querem aceitar. Eles preferem viver como lobos solitários, defendendo a sua teoria e dizendo assim, eu defendo a verdade até a morte. Que loucura, não? Não é a verdade de Deus. Desde tempos, a serva do Senhor, ela teve que lutar contra muita gente que queria demolir aquilo que o Espírito de Deus, através dos anos, estava edificando na igreja de Deus. Eu vejo muita gente, mas a igreja está se misturando com o mundo, porque isso, porque aquilo, porque, sabe, a gente não é menino, a gente não nasceu ontem, não é? A gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe que há muitos que não seguem aquilo que conhecem. Agora, quem vai julgar eles? É Deus. Qual é a nossa função e obrigação como servos de Deus? Orar por eles. Mas o que que a gente vê? Pessoas se levantando, e aí fala mal do fulano, fala mal do outro, fala mal desse, fala mal daquele, e vão num precipício. Estão, sabe, numa ladeira com um caminhão carregado de pólvora, sem freio e um maluco fumando um charuto em cima. Ou seja, vão rumo à destruição, mas não querem voltar. Ellen White disse, numa das suas mensagens, em 1893, ainda na The Review and Herald, em 5 de setembro, e também Testemunhos para Ministros, que eu gosto muito deste livro, quase toda a minha vida tem sido dedicada a esta obra. Mas meu encargo, muitas vezes, se tem tornado mais pesado pelo surgimento de homens
que saíram a proclamar uma mensagem que Deus não lhes dera. Esta classe de obreiros maus tem escolhido porções dos testemunhos e tem nas colocado numa moldura de erro, a fim de dar prestígio a seus testemunhos falsos. Quando se tornar manifesto que sua mensagem é um erro, então os testemunhos postos na companhia do erro participam da mesma condenação. E o povo do mundo, povo de fora, que não sabe que os testemunhos citados são extratos de cartas particulares usadas sem meu consentimento, apresenta essa matéria como evidência de que minha obra não é de Deus, nem é verdadeira, mas falsa. Os que assim trazem má fama sobre a obra de Deus terão de responder perante ele pela obra que estão fazendo. Meu irmão, minha irmã, prestemos atenção. Nós vamos prestar contas a Deus se estamos fazendo bom uso daquilo que Deus nos deixou. Ela deixou o alerta aí. O que vimos no passado, hã? O que estamos vendo hoje, o que veremos no futuro, há uma perspectiva sombria, uma perspectiva com uma nuvem densa, pesada, carregada. Demônios e mais demônios atuando para destruir, para derrubar o povo de Deus. Infelizmente, muitos estão voltando as suas armas contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. Ah, mas quem mandou? Hã? Sob que ordem? Hum? De onde partiu essa ideia de que você é um revolucionário espiritual, um profeta moderno e que agora tem a guia celestial, tem a autorização de Deus para fazer o que faz? Falar mal da igreja de Deus e dos servos de Deus. Lembre-se, esta é uma obra que Deus não confiou a nenhum de nós. Toda vez que alguém falar mal de outro, fique com as orelhas em pé. Fofoca, maledicência, tudo isso procede de Satanás e não de Deus. A obra de muitos está baseada nisso. Ah, fulano, porque o fulano, porque ele, porque aquele, porque fez isso, porque deixou de fazer. E aí coloca uma série de coisas que a pessoa fez e que a pessoa não fez. E mesmo que tivesse feito. Não é seu dever se portar como um arauto da verdade, um defensor dos frascos e comprimidos. Perdoe a expressão de brincadeira. Sempre, desde o princípio da obra, tem surgido um após outro para efetuar essa espécie de trabalho. E eu tenho tido de dar-me ao incômodo e incorrer nas despesas de contradizer essas falsidades. Eles têm publicado suas teorias e iludido muitas almas, mas que Deus guarde as ovelhas do seu pasto. Testemunhos para Ministros, 52 a 57, você vai ler ali ela falando sobre isso. Queridos, tempos difíceis. Devemos lembrar-nos de que a igreja, e quando ela fala aqui a igreja, ela está falando da igreja que tem nome. E qual é o nome desta igreja? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns pegam esse texto assim, ela falou igreja, mas não disse qual. Ela está falando que não é de instituição. Ela está falando aqui de pessoas. Sim, pessoas dentro de uma instituição organizada e que é guiada por Deus. Homens estão à frente em muitos postos, mas Deus colocará tudo em ordem. Devemos lembrar-nos de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, composta
por seres humanos falhos, como nós, débil e defeituosa como possa ser, é o único objeto na Terra ao qual Cristo dispensa seu supremo cuidado. Ele aguarda constantemente com sua solicitude e a fortalece pelo seu Espírito, o Espírito Santo. Manuscrito 155, 1902. Confiai na proteção de Deus. Sua igreja deve ser ensinada. Débil e defeituosa como possa ser, é ela o objeto de seu supremo cuidado. Carta 279, 1904. E no crescente, ela ainda diz: Eu vos escrevo estas coisas, meus irmãos, embora todos vós não possais compreendê-las plenamente. Se eu não cresce que os olhos de Deus estão sobre seu povo, eu não teria tido ânimo de escrever repetidamente as mesmas coisas. Deus tem um povo a quem ele dirige e instrui. Carta 378, 1907. E não venha você, que faz parte de um grupo dissidente, qualquer que seja, é dissidente que saiu da igreja, é um dissidente, dizer que isso está se relacionando à obra que você está fazendo. Porque é uma mentira. Não é. O povo de Deus aqui é a igreja do Senhor e essa igreja tem um nome. Sabe o que me assusta? Me assusta que muitas vezes as pessoas que saem da igreja, às vezes são desligadas porque elas cometeram determinadas coisas e foram desligadas. Outras saem mesmo, né, e vão lá e se desligam. Eu não quero mais ser membro da igreja e tal. E ainda dizem que são adventistas do sétimo dia. Não são. Não, você não pode sair por aí dizendo que você é um adventista do sétimo dia quando você está lutando contra a igreja adventista do sétimo dia. Isso é uma incoerência. Tem uns que afirmam, bate no peito, nós somos os verdadeiros adventistas do sétimo dia, que estamos na plataforma da verdade. Mentira! Estão na plataforma da mentira, do logro, do engano, do erro, da falsidade, das conjecturas, dos jogos de palavras, do eu entendo assim, do pegar o texto fora do seu contexto, criando pretexto, dizendo coisas que a serva do Senhor nunca disse jamais, e que ela não assinaria embaixo de forma alguma o que vocês estão fazendo. Em 1908, carta 54, ela diz: Sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia de todo o mundo. A quem? Aos adventistas do sétimo dia de todo o mundo. A mim, a você. Ela diz: Deus nos chamou como um povo para ser um tesouro peculiar para Ele. Ele determinou que sua igreja na terra permaneça perfeitamente unida no Espírito e no conselho do Senhor dos Exércitos no fim do tempo. 1908, no fim do tempo. E nós não estamos no fim? Ou não? Então veja o conselho que ela dá. Foi mostrado que quase todos os fanáticos que surgem no desejo de ocultar seus verdadeiros sentimentos a fim de iludir outros, afirmam pertencer à Igreja de Deus. Aqui eu quero fazer uma interpretação. Se você não sabe o que é uma interpretação textual, então preste atenção. Ela diz: muitos afirmam pertencer à Igreja de Deus. Eles, para ocultar os verdadeiros sentimentos que eles têm, sentimento de revolta, sentimento de ira, eles ocultam esses sentimentos. Eles detestam, é, as outras pessoas. E eu tento ocultar. E ainda diz assim, não, porque nós amamos a igreja. Até choram. É uma loucura isso. Todos os fanáticos, quase todos, não todos, mas quase todos, ela diz assim, foi-me mostrado. Quem mostrou? O Espírito Santo. Deus mostrou. Foi mostrado que quase todos os fanáticos que surgem no desejo de ocultar seus verdadeiros sentimentos, a fim de iludir outros,
Afirmam pertencer à Igreja de Deus. Eu pertenço à Igreja de Deus. Esse nome, que nome? Igreja de Deus. Havia, por isso, de despertar imediatamente suspeitas. A Igreja de Deus. Porque é usado para ocultar os erros mais absurdos. É demasiadamente vago para designar o povo remanescente de Deus. A que igreja você pertence? Eu sou da Igreja de Deus. É vago. Demais, daria lugar à suspeita de que temos uma fé que desejamos ocultar. Ninguém, um adventista do sétimo dia, não pode ocultar a sua fé. Somos adventistas do sétimo dia. Vamos nos envergonhar acaso do nosso nome? Teremos vergonha desse nome? Respondemos: não. Não, não nos envergonhamos. É o nome que o Senhor nos deu. Quem deu esse nome? O Senhor. Esse nome indica a verdade que deve ser o teste das igrejas. Se foi em 1902, né? Carta escrita em 7 de julho de 1902. Somos adventistas do sétimo dia, e desse nome nunca nos devemos envergonhar. Cumpre-nos, como um povo, tomar firme posição ao lado da verdade e da justiça. Assim glorificaremos a Deus. Havemos de ser livrados de perigos, e não enredados, nem corrompidos por eles. Para que isto aconteça, precisamos olhar sempre a Jesus, autor e consumador de nossa fé. Carta 106, 1903. Notem, teríamos tanto para falar sobre várias coisas, mas nós vamos deixar aqui ainda em aberto. Ela diz: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis como é digno da vocação, como fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ela não está dizendo falando mal um do outro, xingando e dizendo que o outro não presta, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Isso em 1913. Foi no boletim da Conferência Geral, 19 de maio de 1913, 2 anos antes da serva do Senhor repousar. Quero finalizar com um texto e gostaria que você, guiado pelo Espírito Santo de Deus, pensasse bem. Deus tem uma igreja, um povo escolhido. E pudessem todos ver como eu tenho visto, quão intimamente Cristo se identifica com seu povo. Não se ouviria uma mensagem como essa, que denuncia a igreja como Babilônia. Deus tem um povo que é seu coobreiro, e este tem avançado direito, tendo em vista a sua glória. Ouvi a oração de nosso representante nos céus. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Oh, como o chefe divino almejava ter sua igreja consigo. Com ele haviam comunicado ou comungado em seus sofrimentos e humilhação. E é a sua mais elevada alegria tê-los consigo, para serem participantes de sua glória. Cristo reclama o privilégio de ter sua igreja consigo. Quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Tê-los consigo está de acordo com o concerto da promessa e do pacto feito com seu Pai. Reverentemente, apresenta ele no trono da graça a consumada redenção para seu povo. O arco da promessa circunda nosso substituto e penhor ao lançar sua amorável petição. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Contemplemos o Rei em sua beleza, e a igreja será
glorificada. Testemunhos para Ministros, página 21. Em breve voltaremos com mais alguns conceitos, tratando de alguns assuntos importantes, e que Deus nos abençoe. Deus use o seu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Infelizmente, muitos hoje não creem mais na pessoa do Espírito Santo. E fica difícil. O Espírito Santo de Deus não pode convencer quem não se dispõe a ser convencido por ele. Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abrace e nos abrace de tal maneira que possamos ser fiéis a ele. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.